Oi gente, tudo bem? Muitas pessoas me pediram para mostrar, para falar para vocês quanto que a gente gastou na nossa última viagem para Orlando. A gente foi para Disney. Então, eu vim aqui contar para vocês um pouquinho dos gastos gerais. Eu vou falar uma média de gastos por pessoa, vou contar a nossa experiência, a nossa realidade. É claro que existem N maneiras diferentes de você fazer uma viagem, se você está pensando em economizar mais, se você quer curtir um pouquinho, mas ainda segurando, ou se você está indo pra lá, tipo, pra gastar mesmo e pra se divertir horrores. Mas a gente vai contar a nossa experiência, vou contar como que a gente foi, qual que era a nossa ideia, quanto que a gente pagou de hotel, como que a gente comprou as passagens, e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que a gente foi numa época que costuma ser bem cheio, bem lotado os parques. A gente foi em dezembro, a gente foi no começo de dezembro até o final de dezembro, a gente ficou um mês lá, mas eu vou passar pra vocês uma média de gastos para 15 dias, que foi o período que a gente ficou em hotel. Nos primeiros 15 dias da nossa viagem, a gente ficou na casa da irmã do Felipe, da minha cunhada, porque ela mora em Tampa, que é uma cidade a 1 hora de Orlando, e nos últimos 15 dias da viagem a gente ficou em hotel para ter mais fácil acesso aos parques e aproveitar um pouquinho mais. Então, como eu tava dizendo, Natal, dezembro é uma época que os parques não ficam só mais lotados, mas também que as coisas são mais caras. As passagens aéreas em dezembro são mais caras, os hotéis em dezembro são mais caros. Se você tá pensando em economizar, talvez seja legal ir em agosto, em setembro, que é uma época que é um pouquinho mais barata. Eu acho que em abril também tem passagens aéreas com preços legais. Então, depende muito da época que você quer ir pra lá, mas como a gente queria ir em dezembro pra passar o Natal, pra passar o final do ano lá, pra ir na festa de Natal da Disney, que é a Mickey's Very Merry Christmas Party, a gente decidiu que queria ir mesmo em dezembro e que a gente ia pagar um valorzinho mais alto por conta disso. As nossas passagens aéreas a gente comprou direto pelo site da companhia aérea, pela Latam. A gente foi de Latam, eu até deixei gravado no vlog como foi o nosso voo. Se você ainda não viu e quer ver, eu vou deixar linkado aqui em cima. E a gente pagou R$3.000 no nosso voo pra Tampa, porque era o lugar onde a irmã do Felipe mora. A gente pagou R$3.000 no nosso voo pra Tampa porque a gente achou o preço mais em conta. Os voos para Orlando estavam mais caros, mas a nossa passagem não era direta. A gente fez uma conexão em Miami e de Miami a gente foi pra Tampa. Tampa é um lugar acessível. Se você tá achando passagens muito mais caras pra Orlando, você pode ou ir pra Miami e fazer o trajeto de carro até Orlando, ou você pode ir pra Tampa, que é só 1 hora de distância de Tampa a Orlando. Também é uma opção caso vocês queiram economizar um pouquinho. Então já vou deixar anotado aí que a gente gastou R$3.000 com passagem. O nosso hotel a gente fechou pelo Decolar, a gente pagou em média na diária, tá? Só pra vocês terem uma ideia, R$237. Então era um hotel 4 estrelas que estava em promoção no Decolar e por isso a gente escolheu ele. É um hotel que fica bem próximo aos parques da Disney, bem próximo mesmo. Acho que a gente demorava 10 minutos para chegar nos parques. E é um hotel bem legal porque ele não tem carpete. Então, se você tem problema de alergia, de rinite alérgica e tudo mais, muitos dos hotéis em Orlando, quase todos na verdade, tem carpete nos quartos. E esse hotel não tem carpete nos quartos, o que é muito, muito legal. Dá a impressão de ser mais limpo, assim, mais clean, sabe? O nome do nosso hotel era o Park-In by Radisson. É um hotel bem legal, que tem uma piscina bem legal, muito grande o hotel, só que esse valor que eu falei pra vocês é R$237, já incluindo a taxa de resort, que é uma taxa que eles têm lá, que não tá inclusa no preço. Então a gente viu o valor do Decolar, só que a gente ficou atento lá, o asterisco lá embaixo, falando que a gente ia ter que pagar uma taxa de resort lá no hotel. Então a gente já sabia isso, a gente fechou o hotel pelo Decolar e quando chegou lá a gente sabia que a gente ia ter que eles iam descontar do nosso cartão de crédito essa taxa diária. Eu não lembro o preço da taxa diária, mas eu já calculei pra vocês que deu 237 a nossa diária total do hotel. Então vamos ver quanto que vai dar os 15 dias com 237 a diária. 15 dias nesse hotel saiu por R$3.555, mas como são 2 pessoas no quarto, eu vou dividir por 2 para vocês terem uma ideia do valor por pessoa. R$1.777 por pessoa a acomodação, o lugar onde você vai ficar acomodado. Então soma aí. Fora passagem em hotel, a gente também tem que comprar os ingressos dos parques da Disney, né, e da Universal, que é
o grande motivo da gente estar indo pra lá. A gente comprou nossos ingressos, tanto da Disney como da Universal, também pelo Decolar. Gente, a gente não teve problema nenhum com o Decolar. A gente sabia o que a gente ia esperar, a gente leu tudo direitinho, eles têm todas as informações no site, é só prestar bastante atenção. E a gente comprou primeiro os ingressos da Disney, que estavam em promoção também. A gente pagou R$1.100, já anota aí, mais R$1.100 de ingressos da Disney, e funcionava assim: a gente tinha 4 dias de ingresso e ganhava um dia a mais de ingresso. Então no total eram 5 dias de parques da Disney, só que a gente não podia fazer mais de um parque por dia. Então você não podia ir no Epcot e depois no Magic Kingdom, você podia só entrar uma vez no parque. Nesse parque você podia sair e entrar a hora que você quisesse, mas era só um parque por dia. Depois que a gente comprou esse ingresso dos parques da Disney pelo Decolar, a gente recebeu um voucher de desconto do Decolar. Eles mandaram no nosso e-mail e eu acho que o desconto era de 15% ou alguma coisa assim, e que no final a gente decidiu comprar os parques da Universal. Então a gente pegou esse voucher de desconto e compramos os parques da Universal, e a gente pagou no final R$1.000 nos parques da Universal por pessoa. Então são 2 parques que a Universal tinha. Você tinha a opção de Park Hopper nesse ingresso, você podia sair de um parque e entrar no outro no mesmo dia, e você também podia usar aquele trenzinho do Hogwarts Express, que é o trenzinho do Harry Potter que te leva de um parque para o outro, que só pode ir nessa atração quem tem essa opção de ingresso com Park Hopper. E além disso, no nosso ingresso também estava incluso o Volcano Bay, que é o novo parque aquático da Universal. Então a gente podia ir também no Volcano Bay. E o que acontece? Esse ingresso da Universal vale por 14 dias. Então durante 14 dias você pode fazer tudo isso que eu falei. Você pode entrar no Island of Adventure, que é um dos parques da Universal, ou no Universal Studios, que é outro parque, ou no Volcano Bay, quantas vezes você quiser. Você podia ir durante 14 dias, quantas vezes ilimitada você quiser nesses 3 parques. Então vale bastante a pena. Anota mais aí, mais R$1.000, que foram o preço que a gente pagou nos ingressos da Universal. Fora Universal e Disney, a gente acabou indo também no SeaWorld. A gente pegou uma promoção, tava na época de Black Friday, tava no final de novembro a promoção, que era assim: você comprava um ingresso do SeaWorld e ganhava outro. Então cada ingresso que custava $99, você acabava pagando $99 por 2 ingressos. Então foi um preço bem bacana, que a gente nem ia no SeaWorld, mas aí como tava 2 por 1, a gente acabou indo. E é um parque bem legal, tem bastante montanha-russa, é um parque bem diferente, é bem legal de fazer. Então a gente acabou comprando esse ingresso também, então anota aí mais $50. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o transporte que a gente utilizou. A gente, no nosso caso, decidimos alugar um carro, mas tem vários outros jeitos de você se transportar, se locomover lá em Orlando. A gente escolheu alugar o carro porque a gente queria ter essa facilidade de ir pra parque, de sair de parque, ir pra outlet, de sair de outlet, ir pra casa da irmã do Felipe. Então por isso alugamos o carro, mas você também pode usar Uber, que costuma ser barato lá também, muitas pessoas usam Uber, ou o transfer do hotel. O nosso hotel, que era o Park Inn by Hudson, ele tinha transporte gratuito em alguns horários, né, determinados para os parques da Disney e também para os parques da Universal. Então é legal você confirmar antes, se você não vai alugar carro, se o seu hotel que você vai ficar hospedado tem transfer gratuito para os parques, ou se não tem. Mas eu vou contar um pouquinho do nosso caso, que foi o de alugar carro. A gente optou, né, por alugar carro, e a gente pagou a gente reservou o mês inteiro do carro, mas se a gente fosse ficar 15 dias, o aluguel do carro teria ficado R$1.500 o aluguel de carro, e isso a gente pode dividir para 2 pessoas, né? Então seriam R$750, anota aí, mais R$750. A gente fez a reserva do carro, gente, pelo cartão de crédito. A gente tem um cartão de crédito Mastercard, então dependendo do cartão, você pode ligar lá no Mastercard. Eles têm um serviço que é tipo um concierge de viagem, que eles têm serviços que procuram passagem aérea para você, procura reserva de hotel e procura aluguel de carro. A gente tentou pelo Decolar, a gente tentou por várias outras locadoras de carro e acabou saindo mais barato fechar com o pessoal da Mastercard mesmo, que já vinha com os 3 seguros que são obrigatórios. Eu vou até olhar aqui porque tem 3 seguros que são obrigatórios para você alugar carro lá nos Estados Unidos, e muitas vezes eles não estão inclusos se você vai fechar pelo Decolar, se você vai
fechar por qualquer outro lugar, você acaba tendo essa surpresa na hora. Então é legal incluir, se não tiver incluso, já incluir no preço, ou então já chegar lá sabendo que você vai ter que pagar esses outros seguros que não estão inclusos. Os seguros obrigatórios são seguro de colisão, colisão para terceiros e o seguro de furto e roubo. Então o que geralmente não está incluso, geralmente que você tem que checar se está incluso, os outros dois, na maioria das vezes está incluso, mas o que não está incluso na maior parte das vezes é o seguro de colisão para terceiros. Então, nesse concierge da Mastercard que a gente fechou o aluguel do carro, já estava incluso esses 3 seguros, então é R$1.500 para os dois, né, o que foi o aluguel do carro, com todos os seguros incluídos. Então a gente não teve nenhuma surpresa lá. A gente alugou um sedã da categoria D e quando a gente chegou lá a gente não teve que pagar nada a mais do que isso que a gente já tinha pago antes. Vale lembrar que se você é menor do que 25 anos e tá querendo alugar um carro, você paga uma taxa a mais, eu não sei quanto que é, são muitos dólares para alugar carro, porque se você é menor de 25 anos lá na Flórida, você tem que pagar essa taxa. E também, se você é menor de 25 anos, você não pode alugar SUV, 4x4, essas coisas. Você só pode alugar sedã mesmo. Fora os gastos com o aluguel do carro, você também tem o gasto com a gasolina. A gente não fez a conta no final de quanto a gente gastou com gasolina, porque o nosso dia a dia estava bem diferente. A gente ia para Tampa, voltava, então não deu para calcular isso direitinho. Mas a gente sabe que para encher, para lotar um tanque do nosso carro, que era um sedã, a gente gastava 25 dólares no máximo para encher o tanque do carro. Então, não é um valor assim tão grande, dá para rodar bastante, ainda mais se o carro que você tiver alugado for um carro econômico. Também tem o gasto com os estacionamentos dos parques, que custam 20 dólares, tanto Universal, como Volcano Bay, como SeaWorld, como os parques da Disney. Cada vez que você estaciona lá dentro, cada dia, né, porque vale pro dia inteiro, você pode sair e entrar de novo, você paga 20 dólares. Então depende da quantidade de dias que você vai em parque, mas considerando que você tem 15 dias e desses 15 dias que você tem de viagem, 10 dias você vai em parque, que são 5 da Disney, mais 3 da Universal, um Volcano Bay e um SeaWorld, tô chutando aqui, são 10 dias que você vai pagar 20 dólares, então já são 200 dólares de estacionamento, mas que você provavelmente vai dividir com algumas pessoas, então eu não vou deixar aqui na soma que a gente estava fazendo, porque depende muito de pessoa para pessoa, quantas pessoas você está viajando, se você vai dividir o estacionamento ou não, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre a alimentação agora que a gente gastou na nossa viagem. A alimentação é uma coisa muito difícil de falar, porque depende muito daquele espírito. Qual que é o espírito que você tá indo para essa viagem? Você quer economizar ao máximo? Você vai economizar, mas também quer ter algumas regalias? Ou você tá disposto a curtir tudo? Você tá indo para lá para aproveitar demais? A gente tava na segunda opção, acho. A gente queria conhecer alguns restaurantes que são mais caros. Eu até deixei vídeos de restaurantes da Disney aqui no canal, mas a gente também não queria gastar muito nas outras refeições. A gente queria fazer algumas refeições pontuais mais caras, mas economizar nas outras. Então o que a gente fazia? A gente não tomava café da manhã em restaurante. A gente foi no Walmart, comprava pão, bagel, cream cheese, suco de laranja, leite, essas coisas, e comia no hotel mesmo. A gente comprava frutinha também, comia no hotel. E a gente tinha 2 refeições no dia, então a gente tinha o almoço e o jantar. Às vezes a gente comia um sorvetinho de tarde, alguma coisa, mas geralmente era 2 refeições por dia. As refeições dentro dos parques, elas costumam ser mais caras, assim, por volta de 15 dólares por pessoa. Se você sai pra jantar em algum lugar, come uma pizza, ou você come num restaurante que dá pra dividir um prato ou alguma coisa assim, você vai gastar menos. Mas assim, as refeições variam muito, elas podem variar de 30 dólares por dia a 60 dólares por dia. Então a gente vai deixar aí uma média de 30 dólares por dia. Se você tá indo naquela, vou economizar, mas não muito, 30 dólares por pessoa talvez seja um valor assim razoável. Depende muito, gente, é muito difícil falar, mas se fossem 30 dólares por dia vezes 15,
Daí o valor aqui eu vou deixar aqui na tela pra vocês e aí a gente soma com o total que vai acabar dando isso aqui. Muitas pessoas me perguntaram também, Nath, mas precisa falar inglês pra viajar pra Orlando, pra ir pra Disney, precisa falar inglês? Gente, assim, se você souber algumas palavrinhas, vai te ajudar, mas se você não souber falar, não tem problema. Lá tem muita gente que fala português, lá tem muita gente que fala espanhol, todo mundo é muito solícito, todo mundo vai te ajudar se você precisar de ajuda, se você conseguir pedir ajuda, faz mímica, se vira, dá pra viajar sim pra Disney sem falar inglês. Tem muito brasileiro que não fala inglês, que tá lá na Disney, que a gente vê, que tá se esforçando, que tá lá realizando um sonho, porque é um sonho ir lá mesmo, é maravilhoso. Então, dá pra ir sim sem falar inglês, não precisa ter medo. Sério, é muito fácil de se comunicar lá, é muito fácil de conseguir alguma pessoa que vai falar português com você, ou que você se vira lá no espanhol. Então, não tem problema com isso, dá pra ir sim, é só ter um pouquinho de coragem, não pode ser aquela pessoa assim, com muita vergonha, porque você vai precisar se virar de outro jeito, né? Mas dá pra ir pra Disney sem falar inglês sim. Outra coisa que me perguntaram muito foi com relação ao visto. É difícil tirar o visto? Como foi pra vocês tirarem o visto? Como que faz? Demora muito? Gente, sobre o visto, eu não vou falar a minha opinião, porque já faz bastante tempo que a gente tirou o visto. Acho que já faz 7 anos que a gente tirou o nosso visto americano. Então, o nosso visto vale por 10 anos. Daqui a alguns aninhos a gente tem que renovar e aí eu vou poder falar pra vocês. Mas quando a gente fez, foi super tranquilo, eu fui com a minha família, então se você vai em família tirar o visto é mais tranquilo. Você tem que levar tudo que você tem, tudo que tá no seu nome, onde você trabalha, o que você faz da vida, sabe? Você tem que mostrar tudo, que você tem uma vida aqui, que você vai voltar pra cá, que você não tá indo pra lá pra ficar por lá sempre, só que você tá indo de férias, visitar. Quando eu fui, a gente só falou que a gente ia conhecer a Disney, a gente tava em família, eram 4 pessoas na época, então foi super tranquilo conseguir o visto. Demora um pouquinho porque você tem que agendar, aí só tem data pra daqui 2 meses, aí depois você marca a sua visita lá no consulado americano, então demora. Se você tem pretensão, se você quer conhecer a Disney um dia, já vai se programando para fazer isso. Claro que tem um valor que você tem que pagar para ter o visto americano, mas já vai se programando com antecedência, porque não é uma coisa assim que você tira do dia para noite. Demora um pouquinho, entendeu? Então é isso, gente. Eu acho que deve ter dado para vocês entenderem um pouquinho quanto custa pagar uma viagem para Disney. A gente se programou com antecedência, a gente já sabia que a gente queria voltar para Disney, porque a gente foi em 2016, em agosto, e aí a gente voltou agora em dezembro de 2017. Então sim, a gente se programou, a gente guardou o nosso dinheiro porque a gente queria ir pra lá. E outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar também é com relação ao valor para compras. Muito difícil falar valor de compras, eu já deixei vídeo de comprinhas, vou deixar linkado aqui pra vocês terem uma ideia de quanto vocês vão gastar lá e o que vocês querem comprar, pra basear os valores e fazer uma listinha, e aí sim vocês vão saber o quanto vocês vão gastar com compras mais ou menos lá, porque é muito difícil, cada um gasta uma coisa, cada um quer comprar coisas mais caras, coisas mais baratas. Se você quer comprar um celular, se você quer comprar eletrônicos, acaba saindo mais caro, então é muito difícil falar sobre valor de compras. E também tem gente que não quer ir baseado em compras, quer ir para aproveitar Orlando, quer ir para aproveitar a Disney, quer ir para aproveitar os parques, então eu deixei esses valores aí sem compras, tá bom? O total vai ficar aparecendo aqui na tela para vocês terem uma ideia de quanto custa por pessoa uma viagem para Disney por 15 dias, nessas condições que eu contei para vocês, né, como foi a nossa viagem, a nossa realidade, com aluguel de carro e tudo mais. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado aí pra vocês terem uma ideia de valores. Se sim, por favor, cliquem na opção curtir pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!